O livro de hoje que eu vou compartilhar com vocês, ele se chama Por que Ler os Clássicos? Foi um livro póstumo. Ele foi escrito em 1983, o mais recente em 1991, um livro de Ítalo Calvino, que morreu em 1985. O Ítalo Calvino foi um dos maiores escritores italianos, extremamente importante para a literatura. Na verdade, ele nasceu em Cuba e foi muito cedo para a Itália. Trabalhou em jornais políticos e foi um militante do Partido Comunista Italiano, participando da luta antifascista e nazifascista. Participou da resistência, se engajando na luta contra Mussolini. Seu primeiro livro foi A Trilha dos Ninhos de Aranha, em 1947. Este livro foi exatamente por conta da sua experiência com essas ideologias fascistas e nazifascistas. Mas hoje nós vamos falar sobre uma outra obra dele, extremamente importante, que é Por que Ler os Clássicos? Bom, Calvino nasceu em 1923. Depois da guerra, ele se matricula na Faculdade de Letra. É um dos poucos autores italianos que tem quase toda a obra traduzida para o português. Foi chamado, inclusive, de esquilo da caneta, dada a sua agilidade com a tal caneta. Seu livro Cidades Invisíveis é magnífico, é pura poesia. É como se as cidades fossem amores sem figuras, sem formas, preenchidas pela sensibilidade individual de cada um, não se podendo modificar, sendo para quem passa um verdadeiro paraíso e para quem fica na cidade um verdadeiro aprisionamento. Bom, mas esse vocês lerão posteriormente, tenho certeza disso, vão adorar. E aí, por que ler os clássicos? Um livro recheado de indicações de bons autores. O Ítalo, ele vem mostrando vários autores neste livro. Na introdução, ele fala exatamente sobre esse título, Por que Ler os Clássicos? E ele diz que não se trata de uma pergunta, mas de uma sugestão para se ler os clássicos devido à sua importância. Um excelente início de caminho para que tenha a sua própria opinião, sem deixar que ninguém te sugestione antes que tenha concebido aí a sua opinião. Então, se você tem a fonte de água limpa, beba nela primeiro, antes de ler traduções, versões, porque aí você pode se informar primeiro a sua opinião. Depois até você pode ir lá e ler as outras versões, fazer uma comparação, né? Mas beba água limpa. Assim, você não aceitará alguém te dizendo, este livro não é para você. Calvino diz simplesmente que é melhor ler os clássicos do que não ler os clássicos. Então, a grande sacada desse livro é exatamente a introdução, devido às dicas e sugestões dadas por ele. Eu não preciso vestir uma beca ou pendurar meu diploma para saber exatamente o porquê é bom ler os clássicos e aproximar as pessoas desses clássicos. Isso ele vem dizendo lá na introdução. Ele vem dando essas várias dicas exatamente para que você não desgrude do livro. Ele vai elencando definições, e, por exemplo, a sexta definição de por que ler os clássicos é um clássico, ele diz que é um clássico, ele nunca termina de dizer aquilo que ele queria dizer. Um exemplo, na Odisseia, né? Quando termina o livro, vão ficar os exemplos para as pessoas que ficaram, né? Que vão usufruir
de toda aquela história, tá? Então, um clássico não termina ali quando você fecha o livro. Os clássicos, eles são aqueles que, no geral, as pessoas dizem, estou relendo e nunca estou lendo. E que, com certeza, em algum momento na sua vida, você terá um exemplo daquela leitura. E o importante também é que nas releituras a gente sempre encontra alguma coisa nova que não tínhamos percebido. É interessante ter sempre ao lado daquele clássico uma leitura de apoio, pois assim fica muito mais fácil. Mas o importante é não deixar de ter em mãos o próprio clássico. Como eu disse, você pode ir fazendo comparações, tá? Os clássicos, eles são livros que quanto mais relemos, mais ele parece atual. E eles devem ser lidos por amor e não por ordem ou por obrigação. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos. Mesmo quem ama um clássico, esse esforço vale. Por exemplo, ele vem citando Kiorana. Enquanto estavam lhe preparando a cicuta, Sócrates estava aprendendo uma nova área. Ele aprendia a tocar flauta. E aí lhe perguntaram, para que ele servirá? Já que ele ia tomar a cicuta e morrer? Ele respondeu, para que eu possa aprender mais esta área antes de morrer. Então, veja só, ele vem nos mostrando que sempre vale a pena aprender coisas novas, ter novas experiências, se dar oportunidades. Sua forma de escrita é a prosa poética, a de Calvino. Não chega a ser uma poesia, mas tem uma produção muito agradável de se ler. Se aproximando muito de José Luís Borges. José Luís Borges, ele fala muito do realismo fantástico, uma forma de escrita da literatura fantástica. O Borges era para Ítalo Calvino uma grande inspiração. O livro vem mostrando uma série de autores clássicos como Balzac, Émile Zola e vários outros, mostrando que na Itália, quando os bons leitores se encontram, eles falam de seus personagens dos livros que estão a reler, como se fossem velhos amigos. É um prazer extraordinário. Inclusive, essa fala de Ítalo Calvino me lembrou muito o banquete de Platão, quando eles fizeram lá um banquete para reunir estes amigos, não é? Esses grandes escritores, grandes autores de clássicos, para discutir o amor. E o livro, então, ele vem mostrando até mesmo a diferença entre a leitura de um adulto com prazer extraordinário e dos jovens em saborear as leituras como qualquer uma outra experiência. Então, Ítalo Calvino mostra que o amadurecimento, a leitura ou a releitura na idade madura faz muito maior diferença do que a leitura de um jovem. Por isso é extremamente interessante reler. Então, relendo o livro na idade madura, ele vem de encontro com experiências que já absorvemos na vida e ele se impõe como inesquecíveis. Por isso, deveria ter um tempo na vida adulta que seria dedicado à releitura das obras que se leu na adolescência e juventude. Acho fantástico essa passagem no livro. A história é a mesma, embora regida pelo momento atual de percepção. E nós
mudamos conforme vamos evoluindo e adquirindo experiências, o que faz com que o sabor das releituras fiquem ainda mais extraordinárias. Toda releitura de um clássico é, na verdade, uma leitura de descobertas, como da primeira vez. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Isso vale tanto para os clássicos antigos como para os clássicos modernos. Se eu leio Odisseia de Homero, ou se eu leio Kafka, ou qualquer outro clássico, verei que será uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos sobre si. Mas quanto mais pensamos em conhecer, porque ouvimos dizer, mais ele parece novo ao lermos e deve ser lido por amor, exceto na escola, claro. Mas vale a pena quando na escola te fazem essa sugestão. As escolhas que contam verdadeiramente são aquelas que fazemos depois das escolas. É na leitura desinteressada que pode acontecer de depararmos com aquele que se torna o seu livro de cabeceira. Posso até dizer que tudo aquilo que Jean-Jacques Rousseau fala vem de encontro com minhas ideias, mas leio e luto para contradizê-lo em alguns aspectos. Mas ele continua sendo meu grande autor. Tal sua genealogia. Assim digo eu a respeito de Dostoiévski. Apesar de eu não concordar com algumas formas com que ele tratava a família, eu amo a escrita de Dostoiévski. Mas me pergunto, por que ler os clássicos ao invés de ler uma literatura que me faz compreender melhor o meu tempo? Então, percebo que o clássico é um ponto e a partir dele vou classificando o que veio o antes e o depois. Assim, o rendimento máximo da leitura de clássico tem de relegar a eternidade e mesmo percebendo uma contradição com nossa cultura eclética, é na sua leitura que encontro surpresas e descobertas ocasionais. Então, este é o nosso livro de Ítalo Calvino, Por que ler os clássicos? Espero que leiam. Tchau, tchau.